Você já teve que lidar com aquele ateu chato? Sabe aquele ateuzinho todinho de internet, Facebook, WhatsApp, Instagram? Aquele cara chato que incomoda a gente no trabalho, na escola, no almoço de família, sabe? Fica pentelhando a gente com aqueles argumentos. Nossa, como é que você pode ser cristão? Você não sabia que o cristianismo matou milhares, milhões de pessoas no período da Inquisição? E como falar da Idade das Trevas? Como o cristianismo impediu o avanço da ciência? Como que você relaciona seu crentelho, né? Eles chamam a gente assim, a existência de um Deus bom, onipotente, com toda a maldade que existe no mundo? O cristianismo, ele é o fomentador de grandes atrocidades. O cristianismo favoreceu a escravidão, etc, etc. Que o cristianismo matou milhões de pessoas e blá, 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 blá. Então eu decidi gravar esse vídeo e eu vou falar pra você, esse vídeo não vai ter nenhum conteúdo teológico necessariamente, tá? Não quero resolver aqui o paradoxo de Epicuro, a correlação, a existência entre Deus e o problema do mal, não quero falar sobre isso não. Eu quero basear esse vídeo numa pergunta. Quem trouxe mais desgraça para a humanidade, a religião ou o ateísmo? O que você acha? Porque geralmente os arautos do ateísmo colocam essa corrente de pensamento como se o ateísmo trouxesse grandes coisas para a humanidade, fizesse um bem absoluto para a humanidade. Enquanto isso, a religião só traz desgraça, só traz morte, violência, preconceito, atraso científico e intelectual e por aí vai, né? Então eu quero fazer essa pergunta para você, sobretudo no sentido de massacres, né? Quem ceifou mais vidas inocentes, o cristianismo ou ateísmo? Você sabe a resposta para essa pergunta? Então se prepara, porque o vídeo de hoje é para falar quem trouxe mais malefícios para a humanidade, se foi o cristianismo, ou posso até colocar, englobar a religião como um todo, ou se foi o ateísmo. Você está preparado? Então vamos para o vídeo. Pois bem, eu quero trazer aqui, na verdade, alguns dados históricos, tá certo? A respeito tanto do cristianismo quanto do ateísmo, sobre massacres, morticínios, campanhas de assassinato promovidos tanto pela religião quanto pelo ateísmo. E eu gostaria que você prestasse muita atenção no que você vai aprender aqui hoje, tá certo? O primeiro texto que eu quero ler aqui para vocês, ele foi escrito por um colunista da revista Veja, tá? O nome dele é Reinaldo Azevedo, e ele escreveu uma matéria, e o título da matéria é assim: e os milhões de mortos pela Santa Inquisição, perguntam? E aí ele responde. Ele vai mostrar, com base em dados históricos, tá? Historicamente falando, não vai ler a Bíblia, não. Ele vai defender o catolicismo romano, tá bom? E aqui ele vai usar fontes históricas. Eu quero compartilhar com você as fontes históricas que ele vai usar. Então já anota aí, quais são as referências bibliográficas. Ele vai usar L'Inquisizione, Atas do Simpósio sobre a Inquisição, de 1998. Ele vai usar Regine Pernoud, A Idade Média, que não nos ensinaram, tá? Pela editora Agir, de São Paulo, de 1964. E ele vai usar também o Henry Daniel Hobbes, A Igreja das Catedrais e das Cruzadas, da editora Quadrante, de São Paulo, de 1993. Ele vai mostrar nesse artigo, você pode procurar com os dados que eu te falei, e eu vou deixar aqui nas descrições dos comentários, você pode acessar e ler a matéria lá. Ele vai mostrar que a Inquisição da Igreja Católica matou sim, ele não esconde isso, tá? É uma vergonha para a Igreja Católica, mas ainda assim os números não são tão estratosféricos como sugerem os ateus, tá? Milhões, por exemplo. Existem alguns ateus que chegam a mencionar que a Santa Inquisição matou aí 30 milhões de pessoas. Então depois você pode investigar essas três fontes bibliográficas que eu referendei aqui para você, e você vai ver um número inferior a 1000 pessoas foram mortas no período da Inquisição, seja caça às bruxas ou as grandes campanhas de cruzadas e tudo mais, tá certo? Depois você lê lá. Agora eu quero ler para você
uma outra fonte, tá? Para falar sobre o comunismo. Inclusive, eu quero ler aqui alguns tópicos do livro chamado O Livro Negro do Comunismo, Crimes, Terror e Repressão, que é uma obra anticomunista elaborada por vários professores e pesquisadores universitários, que foi organizada pelo historiador Stéphane Courtois, um francês. Nesse livro, eu não quero entrar no mérito de todo o debate do livro. O livro foi publicado no ano de 1997 e ele vai trazer alguns dados históricos sobre como o comunismo foi danoso para a humanidade. E aqui, cara, pasmem-se, tá? Pasmem-se com o que você vai ouvir agora e vai ler depois. Eu vou deixar também a fonte nos comentários, as fontes bibliográficas, as referências para você pesquisar depois. Isso é fato histórico, tá? Não é invencionice de crentelho, não, tá? A gente sabe que o comunismo, elaborado por Karl Marx, no grande manifesto do Partido Comunista que ele publicou no ano de 1948, ele traz na sua égide o materialismo histórico. Karl Marx chega a escrever em Ideologia Alemã que a religião é o ópio do povo e que para que nós avancemos para a sociedade comunista, a sociedade perfeita, segundo a visão do Karl Marx, a religião precisa ser plenamente extirpada de todas as faces do convívio humano, tá? Então Karl Marx, que é o fundador do comunismo, ele é completamente anti-religião, sobretudo anticristão, tá? Ele prega o materialismo histórico. Não dá para você ser marxista e cristão ao mesmo tempo, tá? Já começa por aí, a não ser que você seja um marxista todinho, ok? Vamos para os dados históricos, vamos ver o que o marxismo trouxe para o mundo, o que o comunismo fez de bom para a humanidade. Eu quero mostrar aqui para você só o que ele fez primeiro na União Soviética. Na antiga União Soviética, o comunismo ele ceifou a vida de 20 milhões de pessoas. Cara, são 20 milhões de pessoas. Isso totaliza 10% de toda a população brasileira. 10 milhões de pessoas, tá? Na República Popular da China, o comunismo ceifou 65 milhões de pessoas, tá? Massacrou 65 milhões de pessoas, ok? Na Coreia do Norte, 2 milhões de mortos pelo comunismo. No Camboja, 2 milhões de pessoas mortas, inocentes, por causa do comunismo. Nos Estados comunistas do leste europeu, 1 milhão de pessoas. 150 mil pessoas mortas na América Latina por causa do comunismo. 1,7 milhões de pessoas mortas na África por causa do comunismo. 1,5 milhões de pessoas mortas no Afeganistão por causa do comunismo marxista. E aí, queridos? A gente chega a um número, então, impressionante no livro negro do comunismo de 94 milhões de vidas ceifadas. Mas não para por aí não. Por quê? A Folha de São Paulo publicou uma matéria no ano de 1997, Izvestia de Moscou, dizendo que o comunismo matou 110 milhões de pessoas. Eu vou deixar também a fonte dessa matéria aqui nos comentários. Foi publicada no dia 31 de outubro de 1997. Existem algumas outras fontes, talvez não tão confiáveis, que julgam que, contando não as pessoas que foram massacradas apenas publicamente, que nós temos registros, mas aquelas pessoas que foram torturadas até a morte e os seus corpos foram escondidos, foram lançados no mar, foram enterrados como indigentes. Então nós temos pesquisas aí que apontam que o comunismo matou 200 milhões de pessoas. É mais do que as duas grandes guerras juntas. O Hitler matou, vamos arredondar, 10 milhões de pessoas. As cruzadas e a Santa Inquisição da Igreja Católica e as caças bruxas matou 1000 pessoas. Cara, são 200 milhões de pessoas mortas. É como se caísse uma bomba nuclear e matasse toda a população brasileira. São 200 milhões de pessoas mortas
por causa de uma ideologia política, em nome da luta contra a religião opressora, o fascismo opressor. Se você for ter uma ideia, as fontes mostram que o fascismo matou cerca de 40 milhões de pessoas. Isso em fontes não extras, na possibilidade máxima. O ateísmo comunista matou mais do que 5 vezes esse número. Olha que terrível. E aí? O que você tem a me dizer agora, ateu? O que você me diz, ateu, sobre isso? Quem trouxe mais calamidade? Quem trouxe mais desgraça para a humanidade? Foi o cristianismo? Foram as religiões? Ou foi o ateísmo? Inclusive, interessante, quando eu estive na África, em 2016, eu estive lá em Sofala, Dondo, em Moçambique, um dos 5 lugares mais pobres do mundo. Eu não vi nenhuma missão ateia lá, mas eu vi lá a igreja católica, eu vi lá igrejas protestantes, evangélicas, inclusive igrejas neopentecostais. Você sabia que a Igreja Universal está lá? E a Igreja Universal trouxe sistema de água potável para uma cidade inteira lá na África. Você sabia disso? E olha que eu não sou a favor, não. Geralmente eu critico algumas coisas em relação à Igreja Universal, tá? Não sou universal, ok? Não sou neopentecostal, não sou um fã da teologia da prosperidade, do preconceito e tudo mais. Não, tá? Mas essas igrejas estão lá, com missões, levantando hospital, fundando escolas, levando remédio, levando alimentação. E cadê? Onde estão as instituições ateias que trazem benefício para o mundo, que acabam com a fome? Para de hipocrisia! E você que é marxista, como é que você pode lutar contra a desigualdade social se no seu armário você tem 2 pacotes de arroz, seu sem vergonha? Olha lá o seu guarda-roupa ou sua ateia todinha. Olha lá no seu armário, olha lá quantos pares de sapato você tem. Você é uma centopeia, por um acaso? Por que você não reparte com os pobres? Por que você tem mais de uma blusa? E você, comunista? E você, Lula, que é o pai aí da esquerda no Brasil, que luta contra a desigualdade social? Como é que um cara que era metalúrgico, fez carreira política e hoje tem aí na sua conta bancária milhões de reais? Como é que foi que apareceu lá na conta dele? Então toma muito cuidado, viu, querido? Toma muito cuidado quando você for falar da religião. Não estou defendendo aqui as atrocidades da religião, porque é verdade, a religião trouxe sim muitos malefícios para a sociedade. Mas quem trouxe mais? Quem matou mais pessoas? Quem é o grande serial killer aí em nome dos ismos? É o ateísmo. Ninguém matou mais do que o ateísmo. Então antes de você falar da religião, você põe a mão na sua boca, tá certo? E você vai pesquisar mais sobre isso. Ninguém trouxe mais desgraça para a humanidade do que o ateísmo, tá certo? Eu não estou generalizando todos os ateus não, que eu tenho amigos ateus que são pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, tá? Assim como dentro da religião, seja no budismo, no espiritismo, existem pessoas maravilhosas. Dentro da Umbanda, eu conheço pessoas da Umbanda que são pessoas maravilhosas, moralmente corretas diante da sociedade. Teologicamente eu não concordo com eles. Teologicamente eu sou cristão e o meu cristianismo, ele é contrário ao que ensina o umbandismo. Mas isso não impede de conviver harmonicamente com eles, tá certo? Uma questão teológica, uma questão de fé, e tudo bem discordar. Agora, você discordar da religião é uma coisa, agora você dizer que a religião ostenta o título de massacradora, de destruidora de vidas, de assassina, olha, você põe a mão na sua boca, porque ninguém matou mais do que o ateísmo, tá certo? Então antes de você falar alguma coisa, vai estudar, seu ateu todinho, vai estudar. Tá certo? Você não sabe o que você fala. Você é ateu de YouTube. Você é ateu de Facebook. Tá certo? Então, antes de falar alguma coisa sobre dados históricos, vai pesquisar, vai estudar. Tá certo? E no mais, galera, é isso aí. Você gostou do vídeo? Manda pro seu amigo todinho, ateu todinho, aquele cara chato. Manda esse vídeo aqui pra ele. Tá bom? Mostra os dados aqui que eu vou deixar na descrição, tá? E não esquece, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificação para você ser notificado sempre quando sair conteúdo aqui novo no canal, tá certo? E nos ajude aí a chegar a um número de 1000 inscritos. Rapaz, tá difícil, hein? Você não inscreve no canal? Ajuda nós aí, mano. Tá abençoando você? Então se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, viu? Deus abençoe, é isso aí, fique na paz. Um abraço.